Jogadores do São Paulo explanam situação aí de dentro do CT, rapaz, após aí o vexame contra o Vasco. Vamos comentar aí sobre isso, vamos repercutir mais jogo, trazer a coletiva também do técnico Luiz Beldia, vamos falar mais sobre o Giandrei, vai pro banco, Gabriel, vai virar reserva? Vamos comentar sobre isso e muito mais. Você que é novo no canal, caso não for inscrito, se inscreve, ativa o sininho e deixa seu like, belezinha? Tranquilão? Então vamos embora para as notícias do São Paulo, rapaziada. Vitória do São Paulo aí contra o time do Criciúma, 2-1 para apaziguar os ânimos aí depois de dois vexames aí, um em casa contra o Cuiabá e outro também contra o Vasco, tá bom? Como já é de praxe aí, né? Vamos direto e reto e falar sobre a coletiva e repercutir alguns pontos aí que o Zubeldia trouxe na coletiva. Tá aí, ó. Zubeldia nega problemas com o elenco, mas admite, estávamos em dívida. Estávamos não, está ainda, né? Porque perder 3 pontos para o Cuiabá em casa e tomar 4 do Vasco, né? Vão ter que correr muito, irmão, para poder recuperar esses pontos. Se é que é recuperável, né? Se é que é recuperável aí, tá bom? Ele falou o seguinte, rapaziada, abre aspas. Não há problema, nenhum problema. Eu venho de 2 processos bastante longos. 3 anos e meio no Lanús e quase 2 anos na LDU. Imagine as diferentes situações pelos quais passamos. Eu creio que quando não ganha 2 ou 3 partidas, tem que se observar essa situação de uma maneira. E quando consegue somar 2 pontos em 4 partidas, tem que saber observar de outra maneira, mas tem que saber observar. Essa não é a primeira e nem a última vez que temos que manejar essa situação, tanto a favor, tanto contra. Estou há 15, 16 anos trabalhando. O que podem comentar em redes sociais, hoje em dia, é quase obviedade. Quando ganham, só colocam no topo. E quando se perde, geram um monte de hipótese. Assim está o mundo atual. Eu venho de 2 trabalhos muito longos. Essa é a situação. Mas o mais importante de tudo isso é que eu trabalho com gente muito boa e internamente dentro do clube. Mas também sabemos que estávamos em dívida, fecha aspas, para o Zubeldia, né, cara? Falando aí, né, que não tem nenhum tipo de problema com o elenco, com os jogadores aí, né, que ele ficou 3 anos e meio no Lanús, quase 2 na LDU, né, que ele já passou por diferentes situações aí, né, quando o time está em crise, fica sequência de jogos sem ganhar. Aí fala sobre a questão da rede social, né, porque isso realmente é um fato, independente de qualquer coisa, evidentemente quando tem um momento ruim, como o São Paulo viu aí nos últimos 2 jogos, 4 sem ganhar, né? Porque teve 2 vexames contra o Cuiabá e Vasco. O time para de ganhar, aí realmente tem um monte de situação, né, cara? 300 jornalistas, cada um falando uma coisa diferente aí, né? Uns falam que tem crise, aí outros falam que não tem, aí tem gente que solta que o jogador tem problema com o técnico, aí tem aquela situação do Sabino que, irmão, coloca mais lenha na fogueira ainda, né? Então, tá aí esse ponto aí, o ponto de vista dele sobre essa situação, tá bom? Olha só, apesar do clima ser bom, de acordo com o Zubeldia, a sequência de maus resultados teve ecos nos corredores da Barra Funda. Numa reunião de rotina na última segunda-feira, a direção de futebol do São Paulo destacou a importância de chegar em agosto, quando começa as Copas do Brasil e da Libertadores, quando elas voltam a ser disputadas, para ter uma boa pontuação no Campeonato Brasileiro, tá bom? O Zubeldia falou o seguinte, abre aspas, eu sempre estou disposto a escutar, sou uma pessoa muito aberta com o meu staff, muito aberto com os meus jogadores, muito aberto com a direção, mas no final a decisão quem toma sou eu. Então o tempo me ensinou a escutar, e o tempo me ensinou que no final eu posso escutar, mas tenho que tomar decisões. Quando trocar um jogador, quem posso tirar, tudo depende de mim. Sempre trato de atuar com convicção e até hoje sigo fazendo. Agora que tivemos uns dias a mais, falamos, tiramos conclusões, aprendemos. Porque eu posso conhecer muito do futebol brasileiro, mas de fora. Agora é de dentro. Tenho claro como é uma coisa que é chata na teoria e outra é o que a gente vive. Estamos com os pés no chão porque hoje ganhamos. Mas ao mesmo tempo com humildade de aprender e tirar conclusões quando as coisas não vão bem. Tirar conclusões assim trabalhamos internamente. Não há nada para ocultar, fecha aspas, para o técnico Luiz Zubeldia, tá, rapaziada? Aí,
né? O São Paulo entrou ontem com o Ferreira como titular e ele falou que o São Paulo jogou no famoso 4-2-4 que o torcedor do São Paulo conhece muito bem aí e reclamou e muito quando o técnico era o Thiago Carpini, né? Apesar que em alguns jogos o Zubeldia também jogou no 4-2-4. Ele falou o seguinte, abre aspas, jogamos no 4-2-4, são 4 atacantes, era perigoso, mas tratamos de fazer uma estratégia em relação ao rival. Em relação a como vimos, dentro dos 4 atacantes, trata-se de quem não tem referência em algum momento do jogo. É um 4-2-4. Hoje deu certo, saiu bem pelas sensações, saíram 2 gols rápidos, 2 lindos gols. Era importante ganhar depois de uma sequência negativa, fecha aspas, para o Luiz Zubeldia, né? Esse 4-2-4 aí, cara, o Lucas marcando muito, né, cara? Correndo muito para ajudar ali na marcação no lado direito onde ele tava, né? Que é uma questão, né, cara? Exigiu muito dele defensivamente, é uma questão, até porque ele já uma das várias lesões que ele já teve no São Paulo, uma delas foi voltando para marcar aí. O Ferreirinha que não marcou também porque ele não recompõe bem como outros jogadores, né, cara? Não recompõe tão bem aí não, né? Quando você joga com 4 atacantes, irmão, todo mundo tem que correr para frente e para voltar para ajudar também, né? Bom, vamos falar aqui agora, rapaziada, do Jandrei, tá? Fala do Jandrei aí. Ele falou o seguinte sobre o Jandrei, abre aspas. Ele seguirá como titular. Jandrei é um goleiro de experiência. Reconheço que tem uma trajetória importante. Uma crítica faz parte do jogo. Temos que acertá-lo e fazer melhor. Acertá-lo e fazer melhor foi o que ele falou sobre o Jandrei, né? Perguntar para ele se vai continuar sendo titular, ele falou que vai continuar sendo titular no gol do São Paulo, né? Então, para quem achou que foi o Basta e ontem, que ele ia pro banco, tá bom. Até porque, né? Pode ser que ele mude em algum momento ou outro aí, né? Só porque ele falou da coletiva que o Jandrei é o titular, que ele não possa mudar, né? Apesar que eu acho difícil também ele tirar aí o Jandrei agora e dar uma oportunidade pro Yang, por exemplo, que é o terceiro goleiro aí. Agora, segunda época, o Rafael tá fora, tá bom? O próximo jogo do São Paulo é contra o Bahia, né? O Bahia tá muito bem e o Bahia é do nosso queridíssimo Rogério Ceni, né? Pô, um dos maiores ídolos da história do São Paulo, para muitos o maior. O Zubeldia rasgou elogios aí, tá? Para o Rogério Ceni. Então ele falou o seguinte, abre aspas, Rogério é uma lenda viva. Basta lembrar o que ele fez no clube para ver quem é o Rogério. Se você não sabe quem é o Rogério, não sabe quem é o São Paulo. O Rogério é o São Paulo. Entendemos que o Bahia é uma equipe que tem um modelo de jogo importante. Os resultados que estão obtendo têm a ver com o trabalho do Rogério e com a qualidade dos jogadores. Será uma linda partida e um teste para a gente, fecha aspas, para os Zubeldia. Gostei dessa frase aqui, ó. Cadê? Se você não sabe quem é o Rogério, não sabe quem é o São Paulo. Baita frase, hein, Zubeldia? Gostei dessa frase. Aí, né, interessante aí a declaração do Zubeldia sobre o nosso queridíssimo ídolo Rogério Ceni, que vai estar, né, do outro lado aí. Inclusive, acho que esse é o primeiro jogo desde que o Rogério foi embora, né, dessa segunda passagem dele aí, né, de que ele foi embora depois veio o Dorival no ano passado. Acho que esse é o primeiro jogo que ele vem, né, enfrentar o São Paulo depois que ele foi embora, porque teve o jogo contra o próprio Bahia no passado que a gente venceu, mas foi na Fonte Nova, né? Que foi até a primeira e única vitória do São Paulo fora de casa. Então, depois que ele foi embora aí na última passagem, é a primeira vez, né, que ele vem enfrentar o São Paulo aí no Morumbi, né? Enfim, é ídolo, fez história, meu, mas hoje ele é rival, é do adversário, meu, e temos que ir para ganhar e buscar essa vitória. Esse é um teste importante realmente para o São Paulo, tá? É um teste aí importante para o São Paulo, tá? Bom, o Zubeldia falou que o Jandrei vai continuar sendo titular, né? Olha só, na saída pro vestiário, o Jandrei foi xingado pelas arquibancadas. O goleiro levantou as mãos em sinal de desculpas e saiu de cabeça baixa para o vestiário. Cara, o torcedor tá no jeito dele, velho. Tudo na vida tem limite, tudo tem paciência, mas, cara, não tem condição do Jandrei ser goleiro do São Paulo, cara. Não tem condição. Além de ser um goleiro que não é nível do São Paulo, não é um goleiro que defende, faz defesas difíceis, que garante um ponto quando você precisa, que garante 3 pontos. Ele não é esse cara, infelizmente, né? E agora ele tem para entregar o gol, né? Eu falei assim, imagina se acontece um lance daquele no jogo de Libertadores, de Copa do Brasil. Evidentemente que quando começar as Copas, o Rafael vai voltar. Mas, cara, pode acontecer do Rafael ter uma lesão, ser expulso, não jogar, né?
O reserva, vocês têm que entender o seguinte, o reserva que tá no banco, uma hora ele vai entrar, tá? Ele não é reserva e vai ficar só no banco, não. O reserva uma hora entra, uma hora precisa dele, né? E quando o Jandrei entrou, aí não correspondeu, infelizmente, né? Depois teve lá, quase todos os jogadores do São Paulo foram lá cumprimentar ele, né, cara? Dar um incentivo pra ele, isso é normal, natural, né? Evidentemente, companheiros, amigos dele vão realmente lá consolar ele aí, tá bom? E ontem, rapaziada, né, tivemos aí, né, cara, o que já era esperado. 28.008 pessoas estiveram no Morumbi ontem, tá? 28.008 pessoas com a renda de R$ 1.382.000, né? Parabéns pro senhor Júlio Casares, pra diretoria, né? Sei lá, pra quem foi do financeiro que falou que tem que aumentar os ingressos aí. Vocês são um bando de incompetentes, isso que vocês são. Isso aqui é uma das maiores idiotices, das maiores burrices que eu já vi na minha vida. Ah, não, tem que aumentar porque pra ter mais renda. Tá aí a renda aí, ó, 1.300.000 de renda. Ridículo, tá? E a culpa não é do torcedor, não. A culpa é de que aumentou o ingresso aí, irmão, em mais de 175% nos últimos 14 meses, né? Torcedor não tem culpa nenhuma. Teve 28 mil guerreiros ontem que foram lá acompanhar o jogo aí. Aí cai a média de público, né? 28 mil, cara. São Paulo tinha mais de 23 jogos aí seguidos com mais de 30 mil pessoas no estádio. Essa sequência foi quebrada aí ontem. E a renda, né, cara? Sim. A média de renda do São Paulo é 2.700.000, 2.800.000, muitas vezes bate 3 milhões, né? Aí tá aí, aumenta o ingresso, baixa o público, baixa a renda e o estádio, mano, metade do estádio vazio lá. Essa aqui é uma das maiores idiotices que eu já vi, cara. Uma das coisas mais bizarras que eu já vi aí nessa gestão do Casares, cara. Os caras fizeram o setor popular, ingresso mais barato, aumentou a média de público e agora estão destruindo o que eles fizeram aí. Inacreditável, tá? E, né, com esse público aí de 28.008 pessoas, foi quebrada essa sequência aí de 23 jogos seguidos no Morumbi com mais de 30 mil torcedores, tá? Essa sequência aqui tinha de 23 jogos, o menor público foi contra o Cuiabá, né? Que teve aí 33.586 e ontem teve 28 mil. Parabéns, Júlio Casares e companhia, pela brilhante ideia de aumentar aí o ingresso. Vocês não queriam aumentar o ingresso para ter mais, né? Tá aí a renda aí de 1.300.000, tá bom? Inacreditável o negócio desse, cara. Inacreditável, tá? Bom, vamos lá, rapaziada. O negócio é o seguinte, ó. Como eu falei, né? Teve esse momento ruim do São Paulo, né? Um monte de gente soltando informação pra cá, especulando, uns soltando fake news, né? Porque não existe 10 verdades, só existe uma. E o Alisson e o Alisson voltou ontem, o Luciano também, né? Porque ele não tinha jogado contra o Vasco. Deram declarações aí, né? E sobre essa situação, né? De reunião, de cobrança. O Alisson falou o seguinte, ó, abre aspas. Teve uma cobrança entre nós, assim como no jogo contra o Cuiabá. Quando vem um momento ruim, a gente tem que sentar e se cobrar. A gente só fica chateado porque às vezes escuta de fora que tem jogador que escala o time, que tem jogador contra o treinador. A gente estava ganhando 13 jogos seguidos, aí perde 2, empata 2 e tá tudo errado? Não é assim, fecha aspas, para o Alisson, né, falando que fica chateado, né, quando fala que, né, o jogador tá contra o técnico, é aí que o jogador que escala jogador, tudo mais. O Luciano, que fez, minha garganta tá ferrada, viu, cara? Muito ferrada. O Luciano, que fez um belo gol ontem de falta, né, cara? Um golaço numa jogada ensaiada. Ele também falou sobre esses boatos aí, ó. Olha só, abre aspas. As pessoas que estão fora do CT da Barra Funda tentam arrumar coisas que não são verdade. Tentam fazer a crise dentro do grupo. Mas a gente conversa bastante. Não tem nada de racha de elenco. A gente estava ganhando 13 jogos seguidos e não tinha nada disso. A gente perdeu, aí tem. Claro que a gente não fica feliz com a derrota. A gente conversa e se cobra muito. Mas posso afirmar para você que não tem nada disso lá dentro, fecha aspas, para o Luciano também. Aí mais um expondo aí, né, cara? Expondo aí essa situação de cobrança, né, que tem dos jogadores na Barra Funda. Aí, né, e mais um também que se manifestou incomodado com os boatos, né, os vários boatos que saíram aí nessa semana aí não vou falar de crise, semana turbulenta, né, tumultuada no São Paulo aí, com 2 vexames, um pro Cuiabá e uma goleada bizarra, surreal, inacreditável, contra um time que tava morto, né, o São Paulo foi lá e tomou 4 do Vasco. Aí, evidentemente que assim, a verdade é que é o seguinte, a gente, cara, que é de fora, aí, o Muricy mesmo falava isso, irmão, o Muricy que falava, as pessoas de fora não sabem de 10% do que acontece no CT, e é verdade, cara, e é verdade, né? E tem aquele negócio, quase todos
os setoristas, as pessoas que acompanham, aliás, todos não, todo mundo que acompanha o São Paulo de perto, irmão, que tá ali, né, que tem informação, sempre que tá ali perto do São Paulo, todos eles falaram que não tinha crise, né? Gabriel, o Nicola falou que tinha não sei o quê. Cara, o Nicola, né, pô, eu respeito muito ele, mas ele não é um cara, né, pô, ele é um jornalista que fala de tudo, né? Você pega, por exemplo, o Arnaldo Ribeirão, um cara, irmão, que tem muita informação, conhece muita gente lá dentro, o André, né, conhece muita gente lá dentro, o Gabriel Sá, o André Pirral, todos esses caras afirmaram que não tem nada, né, aí de racha de elenco, né, menos mal, porque a gente sabe muito bem qual que é o final da história quando o técnico aí é fritado pelo elenco ou tem algum tipo de racha, né, menos mal que tenha aí, né, cara, pô, torcer aí pro Zubodi conseguir fazer um grande trabalho a longo prazo no São Paulo, né? Enfim, tá aí o Alisson e o Luciano explanando aí esse incômodo que eles tiverem, né, com esses vários boatos que teve aí durante a semana. Certo, meu querido? Se inscreve no canal, ativa o sininho, valeu, tamo junto e saudações tricolores.